Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, onde traremos assuntos relevantes da promoção em saúde, ética, assuntos éticos, segurança médica e muito mais. Vale a pena ressaltar que o tema de hoje é fundamental e essencial dentro da área da saúde. Vamos falar sobre registros, o que são histórias clínicas do paciente e prontuários. Nesse episódio, vamos entender o que é o prontuário médico, qual sua importância e quais informações ele deve conter. E também discutir questões éticas e legais, como o sigilo profissional e o acesso aos dados do paciente. E para deixar essa conversa ainda mais interessante, vamos trazer exemplos práticos e reflexões sobre o futuro dos prontuários eletrônicos do Brasil. Afinal, eles ajudam ou atrapalham? Continue acompanhando esse episódio do ProntoCast para ver todas essas informações. Agora, para enriquecer ainda mais nossa conversa, chamamos a presença ilustre do advogado Dr. Leandro. Seja muito bem-vindo, doutor. A gente está muito feliz de ter você aqui nesse episódio. E hoje a gente queria conversar com você sobre o prontuário médico, na questão legal e a questão ética do ato do médico preencher ele. Para começar, eu queria fazer uma pergunta para você sobre o que de fato é o prontuário. Se é só um documento em si ou é o registro da consulta e da prescrição. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite, de estar aqui com vocês nesse podcast para esclarecer um assunto tão importante que importa para todo mundo, Todo mundo tem um prontuário médico. Ele é único, ele é intransferível, então ele relata todos os acontecimentos médicos que aconteceram na vida do paciente, ele é sigiloso e ele é pautado pela lei. Então, ele é um documento de extrema importância para a gente saber o histórico de tudo como foi tratado o paciente, de toda a história do paciente. Então, Dr. Leandro, quais são os elementos fundamentais que não podem faltar no prontuário? Então, primeiramente, a anamnese, temos o exame físico, temos os exames clínicos pedidos, temos as prescrições, os laudos de exames, tem que constar, sem falta, o sigilo, os registros de procedimentos, todas com autorizações do paciente ou dos familiares na falta de consciência ou se o paciente for menor de idade. E cada documento serve para quê? Para respaldar tudo que foi feito pelo médico no tratamento desse paciente. E agora falando um pouco mais sobre o quesito legal dos prontuários. Por que ele é considerado um documento legal? Então, justamente, ele tem vários aspectos. O aspecto legal é por quê? Porque ele pode ser usado num processo judicial, numa auditoria, numa fiscalização, certo? O que significa? Isso é uma prova que vai entrar nos autos caso aconteça alguma dúvida do procedimento do médico na situação. Um laudo bem elaborado, um prontuário bem preenchido, ele garante a lisura do processo do atendimento do médico. Muitas pessoas pensam que o prontuário é apenas uma ficha técnica do paciente. Isso é mito ou verdade, Dr. Leandro? Ótima pergunta. Muita gente confunde isso mesmo. A ficha médica é só uma parte do prontuário. É um dos documentos que compõe o prontuário médico. O prontuário médico ele engloba outros documentos, como além da ficha médica que você citou, tem histórico de cirurgia, tem laudo, tem prescrição de medicamentos, tem diversos documentos. Por quê? Porque todos esses documentos eles vão formar uma ficha legal que, para ter a legalidade que precisa num processo, precisa de todo o histórico do paciente, não só a ficha e o histórico dele, mas tudo que foi feito, todas as decisões que foram tomadas e embasamento para cada uma delas. Dr. Leandro, o que diferencia um prontuário médico de uma simples ficha clínica? Ele engloba a ficha clínica. Por quê? Porque, de repente, um paciente ele não vai ser tratado por um médico só. De repente, ele vai num plantão e muda o plantão. Então, o prontuário, ele segue todo o histórico, todos os documentos, como foi falado. Então, o que acontece? Quando o outro profissional chega para atender, ele sabe toda a conduta dos profissionais inteiros, pode ser mais de um, o tratamento pode ser longo, e aí você tem toda a legalidade. Por isso que é tão importante você preencher corretamente, o médico preencher o máximo de informações possíveis
para a gente ter o máximo de lisura na relação médico-paciente. Doutor, mas se o prontuário tem tantos documentos, quem que deve fazer o registro de cada um deles? Então, principalmente em casos mais complexos e mais longos, né? Você tem um grupo multidisciplinar de profissionais que vai cuidar desse paciente. Então, você tem os enfermeiros, você tem o radiologista, você tem o médico que acompanha. Então, cada um dos profissionais vai ser responsável pela sua parte do prontuário. Então, o médico ele vai passar a evolução, vai passar tudo que ele fez. Então, qual é o diagnóstico, toda a parte que cabe a ele. O enfermeiro ele vai passar toda a parte que cabe a ele, que é o quê? Os cuidados diários. Então, a medicação que foi, o horário que foi administrado. Então, isso tudo vai gerar um documento só que vai dar segurança para o próximo enfermeiro que chegar e falar, bom, então mudamos o plantão, o paciente está medicado e tal, então você consegue fazer um tratamento mais assertivo. Dr. Leandro, qual a importância dos termos de consentimento e dos laudos? Fale um pouco para mim, por favor. Então, isso traz segurança tanto para o médico como para o paciente. A gente consegue demonstrar que toda iniciativa do médico foi acolhida pela família ou pelo paciente, tendo ciência e concordando com a situação e todo mundo está trabalhando junto para a melhoria do paciente. Então, a importância é essa. E o que evita? Se o médico, por acaso, fizer algum procedimento sem consentimento, isso pode gerar um desdobramento legal futuro, que aí a família pode questionar o porquê daquela situação e não de uma outra situação. Então, isso gera aquela segurança jurídica para ambas as partes e a melhoria da saúde do paciente, que é o principal. E há riscos legais se tiver a falta de um documento do prontuário ou ele está incompleto? Sim, há riscos legais. Se você tiver um documento dentro do prontuário que está mal redigido, que um outro profissional da área não consegue entender, ou mesmo está faltando, isso pode gerar um processo tanto civil como penal para o profissional responsável. Eu me lembro de um caso que apareceu lá no escritório para a gente, né? Que a família contestou o tratamento do médico, o médico se justificou dizendo que não tinha tempo, que estava sobrecarregado, que não tinha tempo de ia atrasar o tratamento de outros pacientes. Então ele fez o procedimento que ele entendeu que tinha que fazer e no fim não foi o eficaz. Assim, a gente não pode falar que é eficaz porque eu não sou médico, mas o paciente não sobreviveu. Aí a família entrou judicialmente e a gente teve um problema lá no hospital e o hospital realmente perdeu a ação porque o prontuário estava incompleto. Dr. Leandro, a elaboração do prontuário é obrigada por lei? Sim, é obrigatório por lei o médico deixar o prontuário do paciente totalmente atualizado. É um direito do paciente. É uma portaria de consolidação de número 1/17 do Ministério da Saúde que garante esse direito ao paciente. E se o médico não preencher o prontuário, quais sanções ele pode enfrentar por causa disso? O médico pode ser responsabilizado tanto civil como criminalmente, além de sofrer penalidade do Conselho Regional de Medicina. O paciente tem direito de solicitar o prontuário completo? Sim, ele tem esse direito. Ele pode tirar cópia, ele tem direito de acesso e de tirar cópia também. Nossa, aconteceu uma situação com uma prima minha, onde ela estava precisando ir atrás de um exame que ela fez uns anos atrás, porque agora ela está fazendo rastreio para o câncer de colo de útero. Só que ela tentou ir atrás, mas não conseguiu esse prontuário. Falaram para ela, na época que ela fez, que ela não poderia ver e que não estavam achando. Nesse caso, ela poderia entrar na justiça para conseguir ver esse prontuário? Sim, ela tem esse direito. Segundo a portaria de consolidação 1/17 do Ministério da Saúde, ela realmente tem esse direito de verificar. Se o hospital não encontrar, aí a gente entende que ele não existe e daí aí o hospital vai arcar com as consequências de ter perdido esse documento. Ok. Então ela tem que provar que fez o exame se não houver registro desse exame no hospital. Ela tem o registro, né, que ela fez o exame. Ok. Se o hospital diz que não encontrou o exame, aí é como se não existisse o exame e daí ocorre todas aquelas penalidades. Ah, entendi. Entendeu?
Doutor Leandro, quem será o responsável pela guarda dos prontuários? Então, o que diz a ética médica, né? Diz que o responsável é ou o médico ou a instituição de saúde. São responsáveis pela elaboração e pela guarda do prontuário. E nesses casos, qual que vai ser a diferença entre o dever da guarda e o dever da elaboração do prontuário? Então, a elaboração é você preencher, confeccionar o documento, né? Então, isso aí é o médico, como a gente falou, o médico, o enfermeiro, cada um com a sua funcionalidade ali. E a guarda também pode ser do médico, aí entra a instituição de saúde também, caso for no hospital tal, tem que ficar lá. E quem pode ter acesso ou possuir a guarda desse prontuário? No caso de uma situação judicial, só a autoridade, só quem está envolvido, as partes, todas bem definidas, com poderes definidos, ou pessoal diretamente envolvido no tratamento mesmo. Todos os tipos de prontuário, eles têm o mesmo prazo de guarda, de entrega? O prazo mínimo de guarda são 20 anos da última informação. Então, a última informação foi hoje, então isso tem que ser guardado no mínimo por 20 anos. Há situações em que temos que guardar o prontuário por mais tempo? Sim, tem situações específicas, né? Alguma doença mais rara, ou uma situação mais grave, aí a justiça ela pede que seja prolongado esse tempo aí de guarda. E se houver um erro ou uma omissão nesse prontuário, quem que vai responder por isso? Caso a caso, né? Tem que se analisar o prontuário. Se a gente conseguir, se for identificado um erro específico do profissional, aí ele vai ser responsabilizado. Agora, já existiu casos, né, e isso a lei prevê, de você ter uma responsabilidade compartilhada. De repente, um erro leva a outro e não foi verificado, então depende muito da situação, mas já aconteceu de ser compartilhado a responsabilidade. E como é que a gente poderia compartilhar essas informações do paciente sem violar o sigilo dele? Como que a gente poderia achar um meio para desviar isso? Então, como que a gente procede, né? Quem tem que ter acesso é só quem teve participação no atendimento, o profissional qualificado. E você tem, para poder distribuir para a justiça, para as autoridades, você tem que ter laudos seguros, com senha eletrônica, com sigilo, como se fosse um sigilo bancário mesmo, um sigilo por esse lado aí de ter senha, de ter documento protegido. Certo. Doutor Leandro, o podcast já está ficando longo, mas quem que deve organizar o prontuário médico? O prontuário médico ele é organizado pelo diretor clínico, ele é o responsável legal por organizar toda essa documentação dentro do hospital. E o diretor clínico, ele pode delegar a organização? Ele até pode delegar, né? A gente vê isso é muito comum em hospital grande, né? Mas ele tem que fiscalizar. Se der algum problema, a responsabilidade é dele. Ele não tem como falar, não, eu deleguei para outro e a responsabilidade é dele. Se houver erro, a responsabilidade é do diretor clínico. Mais uma pergunta, como é que vai ser feita essa fiscalização? Qual que é o método que vocês utilizam? Como que é? Então, em hospitais grandes, né, são muitos casos, eles têm auditorias internas, aí tem alguns casos de auditorias externas, fiscalizações periódicas. Certo. Esses são os instrumentos aí para deixar tudo organizado. E fiscalizar. Certo. E um pouco mais sobre o diretor clínico, quais são as responsabilidades que recaem sobre ele? Ele tem responsabilidades tanto éticas como civis. Caso ele apresente uma desorganização e não apresente os documentos de maneira satisfatória, que é a função dele, ele pode responder civilmente e eticamente. O código de ética médica ele também vai abordar o prontuário ou não? Como é que funciona esse esquema? Vai abordar, né? Na verdade, o código de ética, na verdade, o prontuário é um produto do código de ética, né? Não são coisas separadas, não? Não, é um código de ética que pauta a produção do prontuário. É ele que obriga a ele ser feito e confeccionado. O código de ética, ele vai exigir a assinatura e o carimbo do médico? Então, a assinatura ela é obrigatória, o carimbo não.
É obrigatório a assinatura, a data e o número do CRM do médico. E o horário? Seria necessário? Horário também, O horário também. importante. Bom, então finalizando mais um episódio do ProntoCast, a gente ficou muito feliz de ter você hoje aqui com a gente, você foi muito esclarecedor. Foi um prazer receber o senhor e a gente sempre está aberto para o senhor vir novas vezes aqui e a gente está aberto para oportunidades novas. Muito obrigado. E aos espectadores, esperem mais um episódio nosso. Um convidado ilustre, nosso advogado em ética médica. Não. Nosso convidado, advogado. Não, pera, para. Chamamos o advogado Dr. Leandro. Dr. Leandro. E já. Agora pra ele. Episódio. E a gente queria bater uma conversa. Um documento pautado pela resolução 1638 de 2002, Conselho Federal de Medicina. Cancela. Eu tava rindo pra caralho. Vai. Sou eu já direto? Não vai perguntar, cara? Não, eu já perguntei. Ela já foi. Muito legal. Não sei, porque eu não li a próxima pergunta. Calma. E já. Vai, gente. Então, peraí, volta. Achei que ela ia me perguntar. Tá bom. Tá bom. E agora ela Que vai falar isso, um Rodrigo? pouquinho. Enfrentar por causa disso. Então, eu não tenho ideia, porque eu não li a resposta ainda.